O pedestre e o ambiente construído. Um estudo da caminhabilidade no bairro Bauxita, em Ouro Preto, Minas Gerais. Esse trabalho foi desenvolvido através do TCC de Nara Luiza, sob a orientação de Bárbara Abreu e Daniela Lessa, com colaboração de Ana Luísa Rodrigues e eu, Matheus Gonçalves. Espaços urbanos sofrem consequências com o aumento expressivo do transporte individual motorizado, gerando conflitos com a circulação de pessoas e sua segurança nas vias públicas. Atualmente, há necessidade de adoção de medidas que incentivem a mobilidade ativa, incluindo pedestres e ciclistas no planejamento urbano. O objetivo é aplicar um índice de caminhabilidade a fim de conhecer as condições de caminhada para os pedestres que circulam na rua Professor Paulo Magalhães Gomes, no bairro Bauxita, na cidade de Ouro Preto, e identificar os parâmetros que afetam positivamente e negativamente o deslocamento das pessoas na via. Para isso, é importante estabelecer alguns conceitos que relacionam o pedestre e a cidade. As transformações do espaço urbano têm provocado mudanças na forma em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas, em diferentes usos da terra, em atividades comerciais, industriais e residenciais e de lazer. Eventos históricos valorizam as infraestruturas viárias e favorecem os automóveis, deixando menos espaço para outros modos de transporte, aumentando a frota de veículos, tempo de viagem e emissão de poluentes. A mobilidade ativa vem como a locomoção por meios físicos e não poluentes, tal como caminhar e pedalar. A mobilidade urbana é a facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. A acessibilidade é condição para alcançar o destino desejado. E a microacessibilidade é a relação entre o pedestre, o percurso e os elementos presentes nesse caminho. A caminhabilidade é a medida de quanto o ambiente construído suporta e encoraja o caminhar, proporcionando conforto e segurança para o pedestre, conectando as pessoas a destinos variados dentro de um período razoável de tempo e esforço, oferecendo um visual atrativo. Uma importante ferramenta na avaliação do ambiente construído é o índice de caminhabilidade, que também serve como base para políticas públicas e planejamento orçamentário de cidades. Incluímos 3 importantes índices, como o primeiro índice realizado em Ottawa, no Canadá, em 93, e o índice do ITDP e de Nânia e Sanches. Um destaque ao índice de caminhabilidade de Carvalho, realizado em Belo Horizonte, com 27 indicadores e 8 categorias, posteriormente adaptado por Barros em 4 categorias e 15 indicadores mais relevantes para o pedestre em seus deslocamentos. Ele serviu de base para nossa metodologia, incluindo os estudos de Almeida em 2021 em relação à nota 1 para a pior situação, a N, que é a melhor nota. Para a categoria calçadas, deve-se analisar a conservação do pavimento da calçada, largura efetiva da calçada e desníveis ao longo da calçada. Na categoria interseção, analisa-se a sinalização da interseção, número de ruas na interseção e as travessias acessíveis. Na categoria características ambientais, observa-se a arborização, poluição, topografia do trecho e a presença ou ausência de pedestres no trecho. Na categoria infraestrutura, observa-se a sinalização das vias, limpeza da calçada, risco de enchentes, atratividade visual na região e o acesso ao transporte público. O tratamento dos dados faz a normalização dos resultados e a classificação das categorias e do índice. As classificações vão de péssimo a ótimo, de acordo com a nota do índice de caminhabilidade. Para a obtenção dos resultados, primeiro faça a localização dos trechos em estudo. A coleta de dados foi realizada em uma quarta-feira, 30 de junho de 2021, ainda em contexto pandêmico, o que pode ter possível interferência nos indicadores. Para a categoria calçadas, os resultados se apresentaram em regular, ruim e péssimo. Na categoria interseção, os resultados em maioria se apresentam como péssimo e os demais se apresentam como regular e ruim.
Na categoria Características Ambientais, 2 segmentos se apresentam como bom, enquanto os demais se dividem entre regular e ruim. Na categoria Infraestrutura, além das análises em campo, também contamos com a carta de suscetibilidade a inundações de Ouro Preto, e apenas um segmento se apresenta como regular, enquanto os demais se dividem entre bom e ótimo. Aqui apresentamos algumas imagens registradas durante a coleta dos dados. Outras imagens e outras 4 imagens. O resultado final apresenta resultados ruins e regulares para os segmentos analisados na via. Nas considerações finais, incluímos os indicadores que permitiram identificar os parâmetros que afetam positivamente e negativamente os deslocamentos das pessoas na via. Alguns indicadores foram classificados como ótimos, como a ausência do risco de enchentes e o acesso ao transporte público. São necessárias melhorias nas calçadas, faixas de pedestres, existência de travessias acessíveis, mais árvores e lixeiras. A via foi classificada como regular ou ruim, quanto às condições de caminhabilidade. A pandemia do Covid-19 pode influenciar na poluição sonora, na presença ou ausência de pedestres, assim como na limpeza da calçada. Aqui incluímos as referências utilizadas para esse trabalho. E, por fim, agradecemos a atenção de cada um e nos colocamos à disposição através de nossos e-mails para contatos posteriores.